da questão da acumulação, tá? Teve uma decisão recente do TST de 2019 que disse que o posicionamento do TST é no sentido de que não pode haver cumulação. Ou o empregado opta por um ou por outro. Logicamente, nós advogados, quando vamos pleitear, né, se do caso de agrotóxicos, de fórmulas, como no caso da Nortox, que tem direito aos 2 adicionais, a gente acaba optando pela periculosidade, que é muito mais vantajosa para esse trabalhador, tá? Então, vocês vão ser muito questionados sobre isso. Doutor, eu não tenho direito aos 2? A SDI, ó, vou mostrar para vocês essa decisão. Essa decisão é de 27/9/2019. A subseção especializada do TST decidiu que não é possível o recebimento cumulativo da periculosidade e insalubridade, ainda que decorrentes de fatos geradores distintos e autônomos. Caso típico de alguns lugares, né, que eu comentei aí de Arapongas, né, daquela empresa. A decisão por maioria foi proferida num julgamento de um incidente de recurso repetitivo, né? Então, o juiz da 9ª Vara do Trabalho de Guarulhos tinha deferido apenas o adicional de periculosidade, por considerá-lo mais favorável ao empregado. O entendimento foi mantido pelo TRT da 2ª Região, certo? No TST, a 8ª turma rejeitou o recurso do empregado por entender que a decisão do TRT estava alinhada com a jurisprudência do TST. Então, aí, o trabalhador recorreu, aqui eu coloquei para vocês o número do processo, tá? Então, infelizmente, ainda que de acordo, a vedação à acumulação contraria a Convenção 155 da OIT, relativa à segurança e saúde dos trabalhadores. Então, eles julgaram conforme uma convenção internacional da OIT de número 155, tá? Portanto, eu tinha dito para vocês que essa tese vinha crescendo nos tribunais trabalhistas, tanto no 1º grau quanto no 2º, vinha crescendo, mas agora o TST pôs uma pá de cal na questão, tá? Difícil aí pedir na prática, e até porque, como eu falei para vocês, tenho falado, né, do risco de sucumbência, que é muito alto. O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou à integridade física, nos termos dessa seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho. Então, outra dúvida corriqueira que os empregados têm, as empresas, né? Doutor, eu preciso continuar pagando. Os hospitais, por exemplo, se eles eliminarem a questão da insalubridade, se eles fornecem todos os EPIs, vamos pensar assim, o hospital tem lá a ala administrativa e tem a lavanderia, não há contato com o paciente nessas sessões. Então, o que acontece? Eles não pagam para determinados departamentos, tá? Já não pagar para o hospital todo, difícil, eu entendo que é mais complicado, porque tem que eliminar totalmente o risco à saúde e à integridade física, né? E isso é meio complicado. Por exemplo, quem trabalha enfermeiro no pronto-socorro nunca sabe a doença que vai chegar, né? Principalmente se não há, por exemplo, hoje em dia, a questão da Covid, os trabalhadores que trabalham recebem pacientes no pronto-socorro
sem saber, né, sem um setor próprio, só para receber paciente com suspeita de Covid, o empregador tem que pagar a insalubridade, né? Principalmente sobre o grau máximo, porque há risco à saúde, tá? Então, complicada essa questão. Como que o empregador, ele se exime disso? Como é que ele se protege para não ter risco de ações trabalhistas futuras? Ele precisa fazer um laudo a cargo de um médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, tá? Precisa ter um laudo que ateste que o local, lógico, a cargo do Ministério do Trabalho, atualmente Ministério da Economia, né, que ateste que aquele lugar não é mais passível de insalubridade. Nós tivemos um caso aqui em Londrina, eu falei para vocês que o HU de Londrina, né, ele não paga insalubridade desde 2010, tá? Eles não pagam porque teve um laudo nesse sentido, isso aí na esfera pública. Mas na esfera privada, nós tivemos um caso aqui em Londrina, da Embrapa, né? Os trabalhadores da Embrapa que se expunham ao sol, e eu já vou falar isso, do excesso de calor que dá direito à insalubridade, mas eles tiveram um laudo também, salvo engano, em 2011, 2012, que atestava que os agrônomos e técnicos agrícolas trabalhavam com protetor solar suficiente, com chapéus, e que então não haveria mais insalubridade, tá? Porém, em alguns casos, né, na prática, se você tiver um caso desse e se o trabalhador feita a perícia atestar um sol escaldante em que não tivesse essas condições, tá, de proteção, pode caracterizar a insalubridade, sim, tá? Então, esses laudos feitos pelas empresas são questionáveis em juízo. É possível que, não é porque tem um laudo que você não vai entrar com a reclamação trabalhista. É lógico que é um ponto a menos. Mas se o trabalhador te disser que as condições dele eram sem EPIs, sem agentes, sem materiais neutralizadores, que não tinha para todo mundo e tudo mais, você consegue descaracterizar esse laudo em juízo, ok? Então, tudo vai depender de cada caso concreto, mas precisa, para a empresa se eximir e não pagar mais, precisa ser feita uma perícia. Em juízo, como é que funciona? Se nós pedirmos insalubridade ou periculosidade, vai ser marcada a perícia, certo? A primeira coisa que o juiz faz é feita a audiência de conciliação, ele já designa a perícia. Essa perícia a gente tem que ter cuidado porque a reforma trabalhista diz assim, que quem for sucumbente no objeto da perícia, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, arcará com os honorários periciais. Olha que absurdo, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita. Até tem sido questionado esse dispositivo no STF. Tem uma DI já tentando questionar, ela ainda não foi julgada, mas questionando esse dispositivo que afrontaria o próprio CPC, né? O CPC, no artigo 98 e seguintes, ele diz que assistência judiciária gratuita inclui perícias, despesas processuais e tudo mais. Então, é meio que absurdo e inconstitucional esse dispositivo da CLT, tá? Só que os juízes do trabalho têm aplicado a lei. Enquanto o STF não decide, eles têm aplicado. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando vai pedir
e fazer uma entrevista muito minuciosa com o trabalhador, dizer dos riscos. Como eu disse a vocês, eu tenho tido cuidado aqui no escritório de pegar uma declaração, tá? Um termo de ciência. Estou cientificado nesta data de que se eu perder a insalubridade, a periculosidade, terei que arcar com os honorários periciais, posto que a reforma trabalhista, deixa eu admitir mais dois aqui, posto que a reforma trabalhista prevê que se eu for sucumbente, terei que arcar com essa despesa, tá? Então eu tenho tido esse cuidado. Por que a gente tem esse cuidado? Porque depois o cliente perde e é cobrado judicialmente, ele vai para cima de você, entende? Ele vai dizer, doutor, mas eu não sabia, então se fosse assim, eu não teria pedido a insalubridade e a periculosidade. O senhor não me alertou e tal, né? Então, complicado. Só olhando o chat aqui, a Amanda, respondendo ao seu questionamento, eu pensava que todos os funcionários que têm contato com pacientes no hospital teriam que receber grau máximo. Não, Amanda, então, muitas pessoas pensam isso. Na verdade, nem os que trabalham no Covid recebem o grau máximo e deveriam, mesmo trabalhar na recepção, ter um contato, mas recebam o mínimo. Olha só que absurdo. É isso mesmo, tem hospitais que não pagam nem os 20%, né? Pagam o grau mínimo, como você está falando, 10%, tá? Preferem correr o risco de depois sofrer uma demanda judicial e pagar a diferença. Outra pergunta da Amanda. O pessoal da vigilância daqui de Apucarana mesmo deveria ganhar 40%. Eles registram os funcionários como controlador de acesso. Olha só a maracutaia, tá? Registram, então são os malabarismos trabalhistas, queridos. Não sei se vocês viram um vídeo meu hoje no Instagram, eles estão demitindo as pessoas como força maior, mas a empresa está ótima, continua normalmente, né? E não pode demitir, usar esse argumento se a empresa não encerrou suas atividades, né? Então é um vídeo que eu fiz hoje, e isso é verdade. Eles colocam alguns vigilantes com outra nomenclatura, olha só, controlador de acesso, para não pagar a periculosidade. Verdade, Amanda. Infelizmente. Tudo reside nisso aqui que a Amanda falou, fiscalização. Fiscalização no Brasil, zero. Ontem nós comentávamos sobre isso. Infelizmente, desde a reforma trabalhista, não vou culpar esse governo, mas desde o Michel Temer, a intenção legislativa, a bancada do Congresso que aprovou a reforma trabalhista eram 300 e poucos deputados da ala empresarial. Então, assim, procura-se desde 2017 esvaziar-se a fiscalização, esvaziar-se os direitos trabalhistas, entende? Para que as empresas sejam menos multadas, menos fiscalizadas. E agora vocês viram, inclusive foi extinto o Ministério do Trabalho, né? A gente só tem Ministério da Economia. É um outro sinônimo aí, um outro alarde de que, assim, vamos acabar com a fiscalização, deixa para o MPT, e o Ministério do Trabalho, ele sempre teve um papel muito importante nisso, na periculosidade e na insalubridade das empresas, tá? Eles multavam mesmo, sem dó nem piedade, e agora a gente tem um esvaziamento das fiscalizações, elas quase não têm ocorrido mais, e aí os empregadores se utilizam das artimanhas trabalhistas, tá? Eu estava falando então para vocês das perícias, né? Então, todo e qualquer pedido em juízo também vai necessitar de perícia.
Essa perícia, vejam que interessante, ela é feita a cargo de um médico ou engenheiro, tá? Ou engenheiro do trabalho. Eu acho, desde que eu advogo, né, desde 98, eu acho um absurdo o engenheiro do trabalho, né? Eu acho que teria que ser médico, mas pode ser engenheiro do trabalho, tá? Então, ele tem capacidade suficiente, segundo a disposição da CLT do 195, ele tem competência, tá? Ele tem habilidade para fazer uma perícia de insalubridade e periculosidade. Então, o juiz designará o perito habilitado, olha o que diz o parágrafo 2º, e onde não houver, requisitará a perícia ao órgão competente do Ministério do Trabalho. Como que funcionam esses peritos hoje em dia, tá? Da Justiça do Trabalho? São peritos que levam os seus currículos, tá? Levam os seus currículos para os juízes, né? Geralmente para o diretor do fórum, o diretor o titular, né? Das varas, e eles acabam se credenciando, tá? Os peritos contábeis e os peritos na área de insalubridade e periculosidade e também de acidente de trabalho, que nós já vimos, saúde, né, questão de doença profissional, são médicos que especialistas nessas áreas que vivem, né, disso e acabam credenciando-se na JT. Então, cuidado com isso nos concursos, tá, queridos? Porque não há peritos na Justiça do Trabalho servidores. Eles não são servidores públicos. Eles são autônomos que levam os seus currículos até os juízes e se credenciam, ok? Indo em frente, a gente tem uma disposição sobre a prevenção da fadiga, do esforço. Quanto que um empregado, isso aqui a OAB cobra muito, em primeira e segunda etapa, tá? Qual que é o máximo de peso que um trabalhador pode pegar no serviço? Então, 60 quilos para o homem, tá? 60 quilos o homem aqui, certo? Muita atenção para concursos e provas da OAB, porque o finalzinho do 198 diz assim: ressalvadas as disposições especiais do trabalho do menor e da mulher. Por quê? O legislador levou em conta a diferença física, né, gente? Óbvio que os homens têm mais força que as mulheres e podem carregar mais peso, certo? Então, qual é o peso máximo para as mulheres e menores? 20 quilos, ok? 20 quilos para um trabalho contínuo e 25 quilos 25 quilos para o ocasional, tá? O que é o ocasional? Aquela força muscular que não é feito durante todo o horário de trabalho, que é ocasionalmente, digamos, uma vez por dia, duas, aí pode ser 25, certo? Isso aqui cai muito, porque concurso, vocês sabem, eles gostam muito dessas questões que são letra da lei, principalmente primeira etapa da OAB, letra da lei, né? Esse dispositivo 390 da CLT, ele aplica-se analogicamente aos menores, tá? Nós não temos uma disposição expressa sobre peso para o menor, mas ele aplica-se analogicamente aos menores. Então, o menor, vocês sabem, a idade para o trabalho
é 16 anos. Então, é considerado menor, né, aquele que tem abaixo de 16. E aí, o 14, a partir dos 14, pode-se trabalhar também como aprendiz, tá? Então, assim, lembrar que os menores, eles não podem pegar peso acima de 20 quilos ou 25. E vocês têm que se lembrar também desse parágrafo único. Ó, não está compreendida na proibição deste artigo a remoção de material feita por impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, carros de mão ou quaisquer outros aparelhos mecânicos, podendo o Ministério do Trabalho, em tais casos, fixar limites diversos, que evitem sejam exigidos no empregado superior. Ou seja, quando a gente tem aqueles carrinhos, que agora eu não sei, alguém se recorda o nome lá no mercado? Quando se puxa várias caixas por um carrinho, nos mercados nós vemos muito isso, né? Os trabalhadores puxando bastante peso, muito superior a 20. Empilhadeira? Não é empilhadeira, quando eles puxam com a mão mesmo, quando vai fechar o mercado para tirar as coisas lá de fora. Paleteira. Oi? Paleteira. Paleteira, isso mesmo, obrigado, Will. Então, sim, se ele tem essa remoção feita por esses mecanismos, tá? Ou por empilhadeira, como falou o Renato, aí pode ser superior. Então, pegadinha de concurso, eles adoram fazer questões nesse sentido, tá? Mas ele levava muito peso, porém, através de uma empilhadeira e tudo mais. Aí, realmente, ele pode, certo? Não está compreendido na proibição desse artigo. Então, tem que ser um peso com as próprias mãos, tá? Peso com as próprias mãos. Será obrigatória a colocação de assentos, artigo 199, que assegurem postura correta ao trabalhador, capazes de evitar posições incômodas ou forçadas, sempre que a execução da tarefa exija que trabalhe sentado. Gente, presta atenção nesse artigo. Não sei se vocês já prestaram atenção, eu sou muito observadora nos trabalhadores de supermercado. Esses assentos, esses dias eu presenciei no mercado o assento quebrado, entendeu? Um assento que estava lá por estar, mas ele não estava correto, entende? E tem que ser um assento que funcione, né? Não pode ser um assento quebrado. E esse é um exemplo típico, os caixas de supermercado, eles têm que ter esse assento, certo? Quando o trabalho deva ser executado de pé, os empregados terão à sua disposição, olha aqui, assentos para serem utilizados nas pausas que o serviço permitir. Então, volto a dizer, caixas, né? Os caixas muitas vezes não trabalham sentado o tempo todo, mas nas pausas que o serviço permite, eles têm que ter o assento à sua disposição, ok? Professora, Pois não. tem umas perguntas referente aos três exemplos aí que a senhora citou. Em Ah, relação ao peso lá, os 60 quilos, ele como é que eu posso dizer? Assim, ele pode pegar 60 quilos e a quantidade de vezes que ele levanta esse peso não é contada. não, É assim mesmo? é assim mesmo. Então, se eu colocar lá dois caras para carregar uma carreta de saco de cimento, cada saco pesando 50 quilos, tudo bem. Tudo bem, exatamente. Nossa. É de 60 quilos o peso. Complicado, né? Isso, imagine, Jonathan, o quanto esses caras não têm problema de coluna.
tá? Eles têm muito problema de coluna. Bico de papagaio, escoliose, lordose. Então, assim, é um serviço, os que trabalham descarregando caminhões, se a gente for pensar, eles são até chamados ensacadores, né? Eles carregam muito peso. 60 quilos é muita coisa, mas a legislação permite. E você pensar que isso aqui, muitas vezes, não tem a fiscalização, né? De repente, passa um pouco desses 60 quilos, dependendo da saca que ele pegar. Deixa eu ver aqui no chat. Tem mais uma perguntinha aqui? É isso, Jonathan? Você tinha perguntado? Ah, sim. Mas aí, se ele se machucar, pegando isso aí, ele também não. Ele vai caracterizar talvez um acidente de trabalho, mas uma indenização não. Devido a esse excesso de peso, ele Porque vai ter vão que... dizendo que está dentro desses 60 quilos aí. Então, se comprovar, tá? Então, não vai ter nenhuma penalidade para o empregador em função disso, tá? Aí tem Entendi. mais essa, né? Que é mais um argumento para ser trazido em contestação pela empresa, no sentido de que ela observava o peso. Uhum. O legislador leva em conta que esse peso é seguro, que não é para gerar lesão na coluna, mas penso eu que só um perito aí para dizer, né, se decorreu do trabalho ou não, tá? Se decorreu do trabalho, se caracterizado, provavelmente ele pegou mais que isso, tá? Deveria existir uma fiscalização em relação a isso, pois muitos mentem nesses laudos. Então, Amanda, esses laudos, assim, depende, tá? A gente tem peritos aqui em Londrina muito bons. São peritos, assim, minuciosos. Agora, quem advoga, tá, queridos? Não sei se vocês vão querer esse caminho árduo que é o meu, né? Eu advogo muito para trabalhador, tá? É um caminho mais árduo mesmo, entende? Os peritos, vamos supor, a empresa tem lá um laudo, tem o tal do PPRA que eu falei para vocês, que é um laudo que ela consegue lá de um médico que ela pegue e faça aquele laudo do perfil profissiográfico do trabalhador. Tudo fica muito maquiado no dia da perícia, tá? Amanda, todas as vezes que a gente vai fazer perícia, a empresa tá linda, tá maravilhosa, não tem, o que ele fazia, tá tudo maquiado. Então, a gente tem que conseguir comprovar, muitas vezes a gente impugna esses laudos periciais, porque levar em conta só os documentos do empregador, mas não a entrevista com o empregado, os exames do empregado. Então, muitas vezes eu impugno nesse sentido, que é um caminho difícil, tá? É um caminho das pedras. Advogar para trabalhador não é fácil, você tem que ser extremamente combativo. Se vocês quiserem esse caminho, né, é um caminho onde a gente tem que ser muito combativo, sabe? Impugnar mesmo, arrumar. Às vezes eu pego literatura médica para impugnar esses laudos, para conseguir trazer argumento, né, de que aquele problema da coluna foi devido àquela atividade específica, aquele excesso de peso, tá? A gente precisa, muitas vezes, impugnar levando em conta esses argumentos. Então, seguindo em frente, outras medidas que devem ter cabe ao Ministério do Trabalho, hello, cadê o Ministério do Trabalho? Sumiu, tá? Adotar medidas
de prevenção de acidentes e equipamentos de proteção individual nas obras de construção, demolição e reparos, depósitos, armazenagem e manuseio de combustíveis inflamáveis e explosivos, trabalho em escavações. Olhem vocês a incumbência tão importante do Ministério do Trabalho, que foi simplesmente, não existe mais esse ministério. Ó, proteção, por que eu negritei aqui para vocês? A questão do calor, frio, umidade e ventos também são agentes insalubres, tá? Existe uma portaria do Ministério do Trabalho que considera que o trabalho a céu aberto, regra geral, não gera insalubridade. Não gera. Porém, eu tenho vários casos que eu venho discutindo a questão se a gente pegar altas temperaturas, não tem mais proteção UVB, UVA. A gente tem tido com efeito estufa, dependendo do horário que o trabalhador se expõe a céu aberto, ele corre risco, sim, inclusive de câncer de pele. Então, por isso eu fiz questão de trazer para vocês uma decisão aqui do TRT da 4ª região, Rio Grande do Sul, sempre à frente. Eu amo Rio Grande do Sul, tanto para tudo, assim, para a área civil como trabalhista, né? Então, época quente do ano não isenta a empresa de pagar insalubridade para o trabalhador que atua em ambiente fechado e é exposto a calor. Este é o entendimento da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª região, no caso de homem que trabalhava como operador de extrusão em uma indústria. Então, aqui ele trabalhava sob o calor internamente, tá? Isso que eu falei do céu aberto a vocês, eu tenho uma amiga que ela vem, eu acho que ela atende uns 15 trabalhadores em face daquela empresa que eu falei para vocês, que tem um laudo, a Embrapa, né? Que tem um laudo que atesta que o trabalho dos agrônomos a céu aberto está consentâneo com as normas diretivas do Ministério do Trabalho e não gera insalubridade. Eles têm um laudo lá, tá? Ela conseguiu reverter tudo isso em juízo, porque os técnicos agrícolas e engenheiros trabalham no sol escaldante. Às vezes, a perícia chegou a medir 40 graus, tá? De temperatura. E aí isso dá insalubridade, sim, a céu aberto. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Dependendo da época do ano, condenada em 1º grau, a empresa interpôs recurso no TRT Rio Grande do Sul. Defendeu que, de acordo com a súmula 448, essa súmula diz que não basta a mera constatação de insalubridade para a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. É o que diz a súmula mesmo, tá? Que não basta a atividade ser insalubre, ela tem que estar classificada nas normas do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Aquelas normas que eu falei para vocês que são 36. A 36ª é sobre frigoríficos, são as NRs. Então, segundo o TST, tem que ser classificada a atividade insalubre nas NRs. A indústria também apontou para o fato de que a perícia que constatou a exposição do trabalhador ao calor foi realizada no início do outono, em abril, época de temperaturas ainda elevadas na região por conta do recente término do verão. Entretanto, a desembargadora, relatora do acordo, decidiu a favor do trabalhador e estabeleceu a insalubridade em grau médio. Na própria inteligência da invocada súmula, não é cargo exercido pelo obreiro que deve ser enquadrado na relação oficial do Ministério do Trabalho, mas a atividade como insalubre.
Refiro, pois, que a insalubridade por agente físico calor está classificada na relação elaborada pelo Ministério do Trabalho. É o que consta do anexo 3 da NR15. Então, olha que decisão da desembargadora, né? Ela não foi pelo viés do céu aberto. Céu aberto, regra geral, não gera insalubridade. Mas a própria NR15 do Ministério do Trabalho aponta que, havendo calor, exposição excessiva a calor, gera insalubridade. Em relação à época, argumentou que, por se tratar de ambiente fechado, não era possível presumir que a mudança de estação fosse repercutir nas temperaturas do local. De acordo com a perícia, ele trabalhava exposto a um calor de 28 graus. O limite de tolerância previsto no quadro do anexo da NR15 é 26. Então, gente, se vocês estiverem na prática, quem for advogar ou for fazer o exame de ordem trabalhista, cuidado, tá? Exposição a calor superior a 26 graus, como a gente tem nas épocas, em determinadas épocas do ano, ensejam insalubridade, sim, tá? Aqui eu coloquei o número do processo, porque quem quiser dar uma olhadinha no acórdão depois. Aqui a questão do ruído, né, que eu falei para vocês. Então, o ruído, vejam, ele pode aumentar dependendo do número de horas que esse empregado trabalha. Então, vejam, se ele trabalha 4 horas sobre ruído, pode ser em 90 decibéis. O problema é que se ele trabalha 8, aí não pode passar de 85. Então, os peritos, eles geralmente levam lá no ambiente de trabalho aquele medidor e medem lá como que vai estar o ruído. O que nós enfrentamos como advogados de trabalhador? Você chega na empresa, eles não ligam todas as máquinas, como no dia que eu falei do trabalhador da safra de soja, a gente foi na entre-safra. Aí estava tudo lá bonitinho. Aí meu cliente falou assim, doutora, eu quero que ligue todas as máquinas, porque na época de safra liga todas as máquinas. E aí medi com as máquinas ligadas. Quando ligaram todas as máquinas, deu 90. Ele só perdeu porque ele foi dizer que ele usava protetor auricular, né? Então, se ele usava protetor auricular, claro que não tem direito à insalubridade. Então, sempre lembrar que ruído não pode exceder de 85 decibéis por uma jornada de 8 horas. E aqui o ruído contínuo ou intermitente, né? A questão da CLT, né, continua com a questão da higiene, emprego das cores, refeitórios em condições de conforto, fornecimento de água potável. Isso aqui eu já ganhei dano moral, tá? Tem empresa que não fornece água para o sujeito, que o banheiro é sujo, é nojento. E eu tive um caso de um cliente que era um vaso de fachada, sabe assim? Não tinha rede de esgoto passada no local que ele trabalhava, na construção civil. É muito comum isso. Na construção civil, por exemplo, não ter o local para eles fazerem as necessidades, né? Ou ter lá um vaso de fachada. Comprovado isso em juízo, gera dano moral, tá? Algumas súmulas que caem em concurso trabalhista. Súmulas que são sobre a matéria, tá? Súmula 39, empregados que operam em bomba de gasolina têm direito à periculosidade.
Súmula 47. O trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente, não afasta, só por essa circunstância, o direito ao respectivo adicional. Então, aquelas pessoas que não estão direto, como a Amanda falou, muitas vezes trabalha na recepção do hospital, não vai estar direto em contato com a gente. Mas não afasta esse fato de não estar direto, estar intermitente, ou seja, algumas vezes em contato com a gente, não afasta o respectivo adicional. Súmula 80. A eliminação da insalubridade mediante aparelho protetor aprovado por órgão do Poder Executivo. Exclui a percepção do adicional. Então, não pode ser qualquer EPI, tem que ser EPIs aprovados, né? Tem até, quando eu morava em Maringá, tem a Casa dos EPIs, lá em Maringá. Aqui em Londrina eu não conheço ainda, mas tem lugares que só trabalham vendendo EPIs. Súmula 132. O adicional de periculosidade, pago em caráter permanente, integra o cálculo da indenização e de horas extras. Ou seja, indenização é o FGTS, tá? Multa do FGTS e das horas extras. Durante as horas de sobreaviso, o empregado não se encontra em condições de risco, razão pela qual é indevida a periculosidade sobre essas horas. Vocês têm que se lembrar, com relação à periculosidade e insalubridade, que eles são chamados salário-condição. Então, eles são devidos pela condição que o empregado, cessada esta condição, cessa também a periculosidade, ok? Os empregados, eles muitas vezes não entendem isso, né? Doutora, mas eu recebia muito mais no hospital, de repente estou recebendo menos. Ah, por quê? Porque você não está recebendo mais a insalubridade, ou não está recebendo mais a periculosidade. Súmula 191. O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre este e outros adicionais. Em relação aos eletricitários, o cálculo deverá ser efetuado sobre a totalidade das parcelas. Então, a OAB já cobrou, em segunda etapa, uma reclamação trabalhista de um eletricitário, justamente para saber se vocês iriam pedir os 30%, se o candidato estava antenado a essa súmula, tá? Sobre a remuneração e não sobre o salário base. 228. O percentual do adicional de insalubridade incide sobre o salário mínimo, de que cogita o 76 da CLT, salvo as hipóteses da súmula 17. O que é essa súmula 17? É quando o empregado tiver o salário definido em convenção coletiva. Então, se ele tem o salário definido em CCT e ACT, aí vai incidir sobre esses. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários é da parte sucumbente. Então, a gente já tinha a súmula 236 e agora a gente tem legislação trabalhista expressa dizendo que, ainda que ele for beneficiário da justiça gratuita, tá? Mesmo sucumbente, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ele tem que pagar. A reclassificação ou descaracterização da insalubridade, por ato da autoridade competente, repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou a princípio da irredutibilidade. Então, vejam, se tiver uma perícia a cargo agora do atual Ministério da Economia, né, que descaracterize o ambiente como insalubre, não vai ter, simplesmente vai cessar e não há que se falar em direito adquirido e em redutibilidade salarial. Súmula 289.
sobre os EPIs. Ó. O simples fornecimento, acho que o Jonathan fez essa pergunta ontem. O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não o exime do pagamento de insalubridade. Cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou à eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao efetivo uso. Então, vejam, não basta a empresa dar os EPIs, dar as máscaras, dar os protetores. Ela tem que fiscalizar quanto ao uso efetivo. Eu sempre oriento as empresas que não está utilizando, aplica advertência, porque é passível de justa causa quem não usa EPIs. E cabe à empresa fiscalizar quanto ao uso efetivo. Então, por causa dessa súmula aqui, 289, tá? Aqui a questão do trabalhador rural, que ele tem direito à insalubridade, se ele trabalhar em condições nocivas à saúde. A 293, a verificação mediante perícia, né, de prestação de serviço em condições nocivas, considerado um agente insalubre, diverso do apontado na inicial, não prejudica o pedido de insalubridade. Vejam que interessante, se o advogado pedir, dizendo que o agente é químico, mas a perícia constatar que, na verdade, não tinha o químico, mas tinha calor, constatar outro agente diverso do apontado na inicial, mesmo assim o trabalhador vai ter direito. Esse é o posicionamento do TST. Isso aqui também despenca no concurso. Tá? Então, fulano de tal pediu a insalubridade sobre o agente ruído. Na verdade, não foi constatado ruído, mas foi constatado agente biológico. Vai dar direito à insalubridade do mesmo jeito. Essa aqui a gente já viu, do cipeiro. A indicação do assistente técnico é faculdade da parte. Então, vejam, geralmente, olha porque as empresas são mais fortes na hora de uma perícia, tá? Por causa disso aqui. Elas têm assistentes técnicos. E nós que advogamos para trabalhadores, como é que você vai pedir para o cara pagar um assistente? Entendeu? O cara não tem condição de ter um assistente técnico. Então, muitas vezes, a empresa tem todo um arsenal que a ampara e nós não indicamos assistentes, certo? Por isso que tem que ver bem na hora de pedir se vale a pena mesmo, tá? Periculosidade, na maior parte das vezes, vale a pena, porque é 30% sobre o salário. Agora, a insalubridade tem que fazer as contas com o empregado, ver se realmente se ele vai ter direito, vai comprovar, porque é um valor muitas vezes pequeno. E muitas vezes, quando dá revelia, tá, queridos? Eu peço para o juiz já a sentença. Não, excelência, a gente desiste da insalubridade. Porque o juiz vai querer marcar perícia, se o réu é revel, já profere a sentença. Súmula 361. O trabalho exercido em condições perigosas, embora de forma intermitente, ou seja, às vezes, dá direito ao empregado a receber a periculosidade de forma integral. Certo? Então, não há proporcionalidade. Deixa aberto. Vejam a súmula 364, que vem complementar essa. Tem direito à periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que de forma intermitente, sujeito-se a condições de risco. Gente, alguém está com o áudio ligado, tá? Sujeito-se a condições de risco. Indevido apenas quando o contato se dá de forma eventual. Essa súmula 364 é bem importante. Quando você viu que ele gastou
Trabalho intermitente é diferente, queridos, do trabalho eventual. Intermitente quer dizer que ele tem o contato ali, vamos pensar, 2, 3 vezes ao dia, tá? Então, ele tem o contato, mas embora de forma intermitente. Isso dá direito à integralidade, tanto da periculosidade quanto da insalubridade. Apenas quando for eventual, ó, considerado fortuito, ou por tempo extremamente reduzido, não dá direito à periculosidade. Essa súmula aqui é sobre a estabilidade. Eu coloquei porque tem a ver com a saúde, né? Mas já comentamos dela, que para ter direito à estabilidade tem que ser afastado por mais de 15 dias e ter recebido o auxílio doença acidentário. É uma súmula bastante cobrada também nos concursos. Súmula 392. Justiça do Trabalho é competente, né, para julgar dano moral e material. O empregado submetido a trabalho contínuo em ambiente frio, ainda que não labore em câmara frigorífica, tem direito ao intervalo entre a jornada previsto no artigo 253 da CLT. É um intervalo que tem que ser feito a cada 40 minutos. Ele não pode ficar direto exposto ao frio. Cada 40 minutos tem que dar um intervalo de 20, tá? Súmula 439. Questão dos juros. 440. Assegura-se o direito à manutenção em plano de saúde ou assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, não obstante ele seja suspenso ou que ele seja aposentado por invalidez. Aposentadoria por invalidez não é extinção, não gera extinção do contrato de trabalho, hein? Ela gera suspensão. Então, o empregado tem direito a permanecer com uma Unimed que ele tenha fornecido pela empresa ou qualquer outro plano de saúde, tá? A empresa só pode cortar o plano de saúde quando ela manda embora, quando é extinto o contrato. Essa 448, não basta a constatação de insalubridade por laudo pericial, sendo necessária que a atividade insalubre esteja em relação oficial do Ministério do Trabalho. A higienização de condições sanitárias, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. Aqui eles estão se referindo ao lixeiro, tá? Higienização de instalações sanitárias de uso público ou coleta, ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta. Por não se equiparar à limpeza em residências, então você já sabe que limpeza em residência e escritório não enseja insalubridade, apenas quando forem de uso público ou coletivo. Vez ou outra eu tenho senhoras, né, que vêm perguntar, escuta, mas eu pego o lixo do escritório e tal que eu trabalho, o lixo da casa, isso não gera insalubridade. O pagamento de adicional de periculosidade, efetuado por mera liberalidade da empresa, ainda que de forma proporcional ou em percentual inferior ao máximo legalmente previsto, dispensa a realização da perícia. Olha que interessante, né? Então, se você quer, por exemplo, pleitear em juízo um adicional maior, né, como a Amanda estava falando, que ela recebe 10%. Viu, Amanda? Se for pleitear em juízo um adicional maior, não vai ter a perícia. Por quê? Já torna em controvérsia a existência do trabalho.
em condições perigosas, tá? Essa súmula pode ser analogicamente aplicada no caso das insalubridades. Aqui a questão de ser médico ou engenheiro do trabalho, tá? O artigo 195 não faz distinção. Óleos minerais, queridos, óleos minerais, não há distinção entre a fabricação e o manuseio. Então, quem trabalha com óleos, em papelaria, eles trabalham geralmente com a manipulação de óleos minerais. Aqui a questão que eu falei para vocês, ó, uma J recente do TST, tem direito ao adicional de insalubridade o trabalhador que está exposto ao calor acima da tolerância. Vocês já sabem que a tolerância é 28,5 graus, tá? Local de trabalho desativado. Aqui é complicado, gente. Quando o trabalhador fala que foi desativado o lugar, a realização da perícia é obrigatória para a verificação da insalubridade. Quando não for possível sua realização, como em casos de fechamento da empresa, poderá o julgador utilizar-se de outros meios. Aqui a gente se utiliza da prova emprestada, tá? Provas de outros casos, mas é complicado. Muito complicado. Tem que ser exatamente mesmas funções, ok? Sempre que está desativado, eu penso bastante se eu vou pedir ou não, tá? Sistema elétrico de potência, aqui, Virou pois não. chat. Oi? Oi, Léo. O chat. Ah, o chat? Uhum. A gente já está acabando, eu já vou para o chat, tá? Só um minutinho. A periculosidade. Então, é assegurado o adicional de periculosidade apenas aos empregados que trabalhem em sistema elétrico de potência ou que façam esses equipamentos, né, instalações elétricas similares, que ofereçam risco equivalente. Acho que eu não coloquei aqui para vocês, depois eu acrescento a questão dos cabistas, tá? Os cabistas também têm direito à periculosidade. Eu vou colocar a OJ do TST ali que faltou. Pois não, vamos lá. Jonathan, em relação aos assentos, como fica em relação ao home office? E quanto às pausas do trabalhador que trabalha em pé, se não houver pausas? Pois é, complicado. Olha só, primeiro detalhe, home office. O home office, o artigo 75 da CLT e as suas letras A a E, tá? Salvo engano, deixa eu até pegar aqui para te falar, acho que é a letra D ou E. Aqui, ó. O empregador é a E, tá? 75E da CLT, olha o que ele diz. O empregador deverá instruir os seus empregados de maneira expressa, hein, John? Não vale ser por WhatsApp, só falar, e ostensiva, maneira expressa e ostensiva, quanto às precauções, a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Então, o que está acontecendo no home office? Essas instruções expressas e ostensivas não existem. Simplesmente, a empresa colocou o sujeito em home office, ele trabalha ali tranquilamente e de qualquer jeito, do jeito dele, tá? Então, o que está acontecendo? A gente tem orientado as empresas para fazer essa orientação expressa, por escrito, de que ele pegar um termo de responsabilidade, de que ele se responsabiliza por fazer as pausas, por se alongar. Então, você, como um bom advogado trabalhista,
Você tem que fazer um termo de responsabilidade bem feito, e tem que treinar esse trabalhador, tem que ter treinamento também, tem que ter instruções expressas e treinamento na empresa, antes de colocá-lo em home office. Mas a maior parte das empresas, tá? Eu diria para vocês, 90% não está fazendo nada disso. Então, o que acontece? O home office é uma das profissões que estão em precarização total. Precarização total. O sujeito trabalha ali na cadeira da cozinha, na cama, entendeu? Não faz pausa. Aí o que acontece? Vem puta túnel do carpo ou tendinite. Enfim, tá bem complicado. Tem problema na visão. Quanto às pausas do trabalhador que trabalha em pé, veja bem, você fez uma boa pergunta aqui. Caixas de mercado. Praticamente ele não vai ter pausa. Praticamente ele não vai ter pausa. O que a CLT dispõe a favor dele? Que tem que ter o assentos para, mesmo que não haja, né, para que quando que se possibilite a pausa, ele tenha onde se sentar. Então, a única disposição que tem a favor dele é essa. Tendo assento, se você me perguntar, professora, mas então a empresa se exime só pelo fato de ter o assento ali no supermercado? Só pelo fato de ter o assento. Entendeu? Você vê que alguns trabalhadores ficam só ali apoiados e que não sentam de verdade, né? Só ficam ali meio como apoio. É suficiente, tá? Se você for advogar para a empresa, é suficiente num supermercado. É como eu falei, tem que ser um assento digno, né? Um assento sem estar quebrado, porque eu já vi esses absurdos, dependendo do mercado que você vai, o assento está quebrado. Um banheiro apenas para homem e mulher. Já vi uma pessoa ganhar um processo por isso, por repartir o mesmo banheiro com os homens e não ter local correto para a refeição. Dano moral, tranquilo aqui, tá? Dano moral, tranquilo. Tem que ter banheiros individuais. E olha uma pergunta que eu fiz para o 10º sobre essa matéria, foi nessa aula, eu acho, a gente tem sempre os nossos pós-aula, né? Vocês sabem disso. Agora que vocês estão assistindo em massa, muitos não estão fazendo as atividades. Mas uma das minhas perguntas é: e se a empresa tem funcionário transexual, transgênero? Que banheiro que ele pode utilizar? Ele continua utilizando do seu, né, do que biologicamente ele é ou do seu gênero? Ele tem o direito, tá, gente? A empresa tem que permitir que ele utilize, se ele é agora transgênero feminino, vai usar o feminino. Se não é, vai usar, se for o contrário, o masculino. Certo? Então, isso daí também dá danos morais. Se a empresa não permite, porque foram reclamar que ele... mas ele não pode usar o nosso, porque na verdade ele não é homem. Ou não é mulher. Tá? Isso dá danos morais também. Então, essa história de sanitário, de condições que você comentou, Amanda, de ter um local para comer, isso aí tem que ter, tá bom? Todo um ambiente digno, isso aí faz parte da dignidade da pessoa humana do trabalhador. Então, ele tem que ter um local ali para aquecer suas refeições. A empresa, por exemplo, não tem refeitório, mas tem um local, uma cozinha, que é a cozinha do café. E vai ter ali um forno de micro-ondas para aquecer as refeições. Então, isso é um mínimo que o empregador tem que fornecer para os seus empregados.
No caso de um operador de máquina que trabalha em pé e não possui banco nem pausa. Boa pergunta, Jonathan. Nesses casos, entra o princípio da dignidade da pessoa humana. Vocês sabem que ele é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil e ele é muito utilizado na esfera trabalhista. Então, o mínimo da dignidade, isso aí entra nisso, tá? Na esfera de violação a um fundamento que é a dignidade da pessoa humana do trabalhador. Então, olha, ele trabalha em pé, não possui banco nem pausa. Isso gera o que nós chamamos de dano existencial até, tá? A pessoa que não tem pausa, que não tem intervalo entre a jornada, pode ensejar essa violação ao dano existencial, que é assim, dano moral e o dano existencial, né? O dano existencial é que a pessoa ela se dedica tanto à empresa que ela prejudica a própria vida e até os seus sonhos e tudo mais. Tem crescido na Justiça do Trabalho os pedidos nesse sentido, principalmente com relação à jornada. Quem faz jornadas extenuantes, ela mina a própria saúde e a própria, então entra aqui na esfera das indenizações, né, que vocês já estudaram comigo, responsabilidade civil, certo? Mais alguém tem dúvida? Infelizmente, queridos, aproveitando o gancho aqui já vou fazer a chamada, tá? Aproveitando o gancho do Jonathan, infelizmente, as indenizações são pífias, são muito, quando eu falo pífias, são insignificantes, são ridículas. Esse sujeito, para vocês terem uma ideia, que eu falei que não tinha banheiro e nem água potável, tá? Não tinha água. Ele levava água da casa dele e ele ia fazer as necessidades, ele já deixava uns baldes de água que também ele trazia da casa dele para poder colocar no vaso. Sabe quanto que a juíza fixou a indenização? 2.000. Danos morais, 2.000 reais. Então, nós estamos vivendo um momento de crise nas indenizações por dano moral no Brasil. Um momento de total banalização dos danos. Porque, assim, a gente teve uma enxurrada tão grande de indenizações que agora, assim, os juízes arbitram baixo, super baixo. Nós temos TCs, vocês que estão aí escolhendo sobre o que vão escrever, tem TCs brilhantes sobre isso, tá? Sobre as indenizações por dano moral no Brasil, é um tema muito interessante. Os critérios que os juízes usam. Outro tema muito interessante é o limite entre o mero aborrecimento, os limites entre o mero aborrecimento e o ato ilícito. Porque nós temos quem advoga para consumidor também, né? Tem muitas indenizações que os juízes de juizados dizem que foi mero aborrecimento, que não gerou o dano. Então, o que é mero aborrecimento? Tem alunos que se dispõem a escrever sobre isso. Tá? O que vem a ser o mero aborrecimento? Qual a diferença dele para o ilícito que gere indenizações? É isso. Então, dá trabalhos belíssimos. Por exemplo, nos Estados Unidos existe o que nós chamamos de punitive damages. Por isso que as indenizações são milionárias, são gigantescas. Porque depois estudem teoria do punitive damages. Punitive damages é um caráter punitivo da indenização. Ela tem que ser cabal a tal ponto de inibir a prática de novos ilícitos pelo mesmo motivo.
tá? No Brasil, a gente não tem punitive damages. Ou seja, por isso que a gente no juizado, o Léo sabe que trabalha em juizado, as companhias telefônicas são as campeãs, né? De reclamações, não é, Léo? Telefonia, questão de banco com questão de consignado, modalidade RMC, é o que chove. Não é sempre a mesma coisa, Léo? Sempre os mesmos erros. Por quê? Porque eles eles só pagam estritamente o dano a cada pessoa, tá? Mas é isso. Vamos. Isso quando os advogados não começam com aquele diz que me disse, que um impugna o cálculo do outro e fica aquele rolo e você tem que pedir o ofício ao INSS na questão do RMC, com as rúbricas de quando começou o desconto do RMC e a cessação. Fazer todo o cálculo para você falar de tal data até tal data foi descontado e o valor a ser restituído é tal, com a condenação em dobro, mas 10% de sucumbência do advogado, por ter sido julgado parcialmente procedente o recurso, dá-se o valor da causa de tanto para pagamento do banco. Entendi. Uhum. Adalberto. Tá jóia. Adalberto. Tá aí? Tá. Professor Adalberto presente. Já vi. Aleph. O Aleph sumiu mesmo. Tem gente que já está estourando por falta, mas eu só vou ver as atividades lá para frente. Amanda? Presente. Tá aí. Amanda, obrigada pelas suas considerações hoje. Adoro quando vocês participam, viu? Anderson? Clóvis, tá aí, né, Clóvis? Professora. Apareceu. Professora, agora há pouco o Baiano falou que está com problema no áudio do telefone dele, tá? Quem? Baiano. O João Vitor, aliás. Ah, tá. João Vitor Hugo. Anderson, tá aí? Ana Beatriz? Bárbara? Tá. Bárbara, presente. Bruno Henrique? Daniele, não. Evelyn? Presente. Evelyn, tá. Cristina, tá também, né? Ou não? Não, presente, professor. Ah, tá aí, sim. Tá bom. Fernanda? Nicole? Presente. Faed? De presente. Fernanda Volpe? Giancarlo? Presente, professor. Heloísa? Isabela? Isis? Professora Isabela está presente. Tá. Isis também? Também. Jean Carlos? Jean Cleverson? Jonathan, tá aí. João Pedro? João Vitor? Professora Jean Carlos presente. Tá, é o João Vitor que tá com problema, né? Isso, João Vitor Lobo. José Vitor? Presente. Kathleen? Presente. Larissa? Presente. Léo? Presente. Letícia? Letícia não tá. Oi, Will. Lilian? Lineker? Presente. Liz? A Liz tá aí hoje? Não? Lucas Felipe? Aqui. Marcos Paulo? Presente. Maressa? Presente. Maria Eduarda? Presente. Marina? Maiara?
Milena. Milena Natália. está presente. A Ela Milena mandou no tá? chat. Tá. Aham. Natália, não. Paulo Henrique. Paulo César. Presente, professor. Raul Henrique presente. Henrique também? Tá. Renato tá aí, né? Renatinho. Presente. Roberto Henrique. Presente. Roberto Cebrian, tá. Ronaldo não tá nunca. Tayla. Presente. Thaís. Presente. Valdeir. Presente. Vitor. Presente. Vinícius. Presente. E o William. O Will apareceu. É nóis. Gente, obrigada, tá? Bom final de semana, bom feriado a todos. Terça nos vemos de novo. Deixa eu tirar uma foto. Espera aí, que agora tem bastante gente. Não tem, não. Não, mas... Uma galera saiu. Aê! Tem mais gente no vídeo, eu quis dizer. Obrigada, tá? Aí o material eu vou trocar lá, tá? Vou acrescentar mais umas coisas. Beijos. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite.